Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nessa manhã para a gente dar continuidade ao estudo da Carta de Tiago. É um devocional que nós iniciamos essa semana, para a honra e glória do Senhor, tem alcançado muitas vidas. E eu convido você essa manhã, além de estar assistindo, além de estar tirando esse tempo para ser ministrado pela palavra de Deus, eu convido que você esteja compartilhando também esse momento. Clica aí no seu celular, compartilhe, convide um amigo para poder estar assistindo, como que a gente diz, né? Faça também o que você gostaria que fosse feito por você. Afinal de contas, ter essa oportunidade para se deleitar na palavra de Deus é uma oportunidade única. Então, não retenha isso só para você. Convide um amigo, compartilhe esse vídeo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Temos feito esse trabalho com muito carinho para as nossas vidas, para a vida de vocês, na direção do Senhor, para que vidas e mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Então, é por esse motivo que, mais uma vez, eu peço a você que está aí do outro lado da telinha, me ouvindo, que você esteja compartilhando esse vídeo com os seus amigos, com aquelas pessoas que você entende que necessitam ouvir a palavra de Deus. Amém? E, como sempre, como não poderia deixar de ser, eu gostaria de estar começando esse estudo com uma breve oração. Eu peço que vocês estejam tirando esse tempinho para que a gente esteja orando a Deus, para que Ele esteja nos abençoando, nos capacitando, trabalhando em nossas vidas para que possamos receber a semente da Sua palavra. Amém? Então vamos lá. Pai, nós te damos graças, ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, por mais esse dia, ó Deus. Te louvamos, ó Pai, porque se nós estamos aqui, é porque o Senhor permitiu por mais um dia o teu fôlego de vida estar em nós. Te agradecemos pelas tuas benesses, te agradecemos pela tua fidelidade, te agradecemos pelo teu amor. Te pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus, o teu Santo Espírito venha fazer parte desse momento aqui. Ó Pai, que essa semente que será lançada em nossos corações, que é a tua palavra, encontre os nossos corações como uma boa terra. E que através das nossas vidas, ó Pai, outras vidas também possam ser alcançadas pelo Senhor. Te pedimos, portanto, ó Pai, que o nosso coração seja como uma boa terra, que dará frutos e bons frutos. Em nome de Jesus, eu apresento a minha vida diante do Senhor, te pedindo, ó Pai, que o Senhor venha me dar graça, sabedoria e entendimento, ó Pai, para que venha sair da minha boca não aquilo que eu quero dizer, não aquilo que os irmãos querem ouvir, mas aquilo que a tua igreja precisa ouvir da tua parte. Oro também, Pai, pelos irmãos que estão do outro lado da tela, Pai, para que o Senhor desde já comece a trabalhar no coração e na mente desses irmãos. Ó Pai, que verdadeiramente, ó Pai, possamos sair transformados pelo poder que emana da Tua palavra. Assim nós oramos e já te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor é bom. Amém e graças a Deus. Bom, nós daremos continuidade hoje no estudo da Carta de Tiago, no capítulo 4. E eu já peço aos irmãos que estejam abrindo as suas Bíblias no capítulo 4, porque nós vamos esmiuçar esse capítulo hoje na medida do possível. Eu vou dar para você um tempinho para que você esteja pegando a sua Bíblia ou pegando o seu celular, para que vocês possam estar acompanhando essa leitura do capítulo 4 da Carta de Tiago. Amém? Aqueles que não têm condições de estar acompanhando, né, pela sua Bíblia, seja ela manual, seja ela no celular, então que esteja atento à leitura que eu estarei fazendo. A Carta de Tiago, como já foi dito nos estudos anteriores, foi uma carta que ela foi escrita com dois propósitos específicos. O primeiro propósito era de confortar os irmãos e o segundo propósito era de exortar,
de ensinar, ou seja, de também dar um puxão de orelha nos irmãos. Ela foi escrita para as 12 tribos da dispersão. Quem eram essas 12 tribos da dispersão? Essas 12 tribos da dispersão eram os crentes que estavam fora da sua pátria, ou seja, eles estavam dispersos, eles estavam fora da sua casa, e geralmente essa dispersão, na maioria esmagadora da sua vez, ela acontecia por causa da perseguição. E essa perseguição era única e exclusivamente porque essas pessoas estavam professando a fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então essas pessoas sofriam perseguição, elas eram obrigadas a sair das suas casas, da sua pátria e morar em outro lugar. E mesmo nesse outro lugar também eles continuavam sofrendo perseguição. Então essa carta veio com o intuito de confortar um pouco o coração desses irmãos que estavam sofrendo esse tipo de perseguição. É uma carta super atual, porque nós também somos forasteiros aqui nessa terra. A nossa pátria não é aqui. O lugar onde nós estamos hoje, seja no Brasil, seja fora do Brasil, não é a nossa pátria mãe. A nossa pátria é o céu. Por isso nós podemos pegar essa carta e colocar para nós mesmos. Não é imaginar que foi escrita há quase 2000 anos e que não tem nada a ver. É uma carta super atual. E o que estava acontecendo com esses crentes na época em que Tiago estava escrevendo essa carta? Primeiro, como eu já disse para vocês, eles estavam sendo perseguidos. E a perseguição, ela partia muitas vezes por parte daquelas pessoas que tinham um poder financeiro, que tinham uma aquisição financeira melhor do que os crentes. Porque quando a gente vai estudar a história da igreja primitiva, ou seja, quando a igreja de Cristo se iniciou, a gente vai perceber que mais de 80%, 90% das pessoas que faziam parte daquela igreja eram pessoas que tinham uma condição socioeconômica baixa, ou seja, eram pessoas pobres. E nesse momento aliás, Tiago, gosto tanto de Paulo que eu estou falando de Paulo de novo, que Tiago escreve essa carta, os ricos estavam oprimindo os crentes pobres, único e exclusivamente porque eles eram cristãos e professavam aquela fé. Só que além dessa perseguição, os cristãos estavam sofrendo um outro tipo de ataque. E que ataque era esse? É isso que nós vamos tratar aqui na carta de Tiago, no capítulo 4. Porque ao mesmo tempo em que eles estavam tristes, ou às vezes com raiva, porque eles estavam sendo perseguidos, eles também estavam sendo seduzidos por aquela vida dos seus opressores. Ou seja, ao mesmo tempo que eu estava sendo perseguida por um rico, eu também estava desejando ter aquela mesma vida. Uma vida abastada, uma vida sem sofrimento, uma vida cheia de regalia e uma vida sem regras. E é nesse sentido que o capítulo 4 da carta de Tiago vem nos chamar a atenção. E ele vai tratar aqui de um tema que, infelizmente, é mais atual do que eu e do que você possamos pensar, que é o chamado mundanismo. O que é o mundanismo? É esse desejo desenfreado de obter as coisas que o mundo pode nos ofertar. É você fazer qualquer coisa pelo seu próprio prazer. E aí, quando a gente fala de mundo, nós não estamos falando do universo, da água, da terra, do céu, dos mares. Não é isso. Nós não estamos falando desse universo que Deus criou. Nós estamos falando de um sistema que tem imposto a nós valores que estão na contramão daqueles valores que a Bíblia nos diz que são corretos e que nós devemos seguir. Esse sistema, ele diz para mim e para você assim: olha, você para ser o melhor, você para ser o maior, você precisa
subir na vida. E para subir na vida, você precisa deixar as pessoas para trás. Quanto mais as pessoas ficarem para trás, quanto mais as pessoas ficarem abaixo de você, maior é o degrau que você está na vida. E o que a palavra de Deus vem nos dizer? Que aquele que quer ser maior, aquele que quer ser grande, o que ele tem que fazer? Servir a seus irmãos. Esse sistema chamado mundo, ele fala, olha, se você quer vencer na vida, você tem que pegar a caneta e escrever a sua própria história. E o que a palavra de Deus nos diz? Que todos os nossos dias já foram escritos desde a eternidade. Esse sistema chamado mundo faz com que você bata no seu peito e fale, olha, meu corpo, minhas regras, eu faço dele o que eu quero fazer. E o que a palavra de Deus nos diz? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E sendo templo do Espírito Santo, as regras não são minhas, as regras são de Deus. Né? O que esse sistema ele tem feito conosco? Ele tem suscitado dentro do nosso coração cada vez mais o desejo de alcançar mais e mais status e bens materiais. Esse sistema fala para mim e para você que quanto mais bens financeiros você tiver, quanto mais materialidade você tiver, quanto mais status social você tiver, maior será o seu valor. E a palavra de Deus vai me dizer o quê? Que a minha e a sua riqueza, ela está guardada no céu. E que é um tesouro incorruptível. Então, Tiago vem colocar não somente para os cristãos daquela época, mas para mim e para você, que se eu estiver sendo seduzida pelo sistema chamado mundo, automaticamente eu estou na contramão do que a palavra de Deus me diz. Amém? E agora nós vamos começar a leitura do capítulo 4. Capítulo 4 da carta de Tiago, versículo 1. Está escrito assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago está falando assim, olha, todos os conflitos que o ser humano vive, seja ele interior, seja ele exterior, eles procedem dessas guerras que há no coração do ser humano. E que guerra é essa? Como que acontece essa guerra? Essa guerra acontece porque o sistema chamado mundo suscita no meu e no seu coração, se nós não estivermos vigilantes, a cobiça. E essa cobiça vai fazer o quê? Que nós ansiamos cada vez mais por alcançar lugares que nós entendemos ser mais alto, e não importa o que eu tenha que fazer, eu preciso conseguir alcançar esses lugares altos. Nem que para isso eu tenha que lutar, como o termo que ele usa aqui, nem para isso eu tenha que matar, nem que para isso eu tenha que roubar, nem que para isso eu tenha que rasgar a Bíblia e jogar fora. Às vezes, quando a gente lê esse termo aqui, né, de matar, de lutar, a gente acha termos muito pesados. Você pode me dizer, olha, irmã Dark, mas eu não mato ninguém. Será mesmo, querido, que a gente não mata ninguém? A palavra de Deus fala que se nós olharmos com olhar de ódio para o irmão, nós somos considerados assassinos. Essa questão da cobiça é algo tão sério, que ele vai corroendo, ela simplesmente vai destruindo a pessoa por dentro. Porque ela vai querendo cada vez mais e nada a satisfaz. E ela passa a ter inveja das outras pessoas. Ela passa a olhar para outra pessoa e querer estar no lugar dela, querer ser ela. E às vezes quando a gente pensa em inveja, automaticamente já vem na nossa mente que inveja é só da questão dos bens materiais, da questão financeira. Não, queridos. Dentro da igreja, se nós não estivermos vigilantes,
O nosso coração pode ser invadido por esse sentimento de inveja. Inveja do lugar que o outro está ocupando, inveja do ministério do outro, inveja da desenvoltura do outro, inveja das amizades do outro. Por quê? Porque eu quero satisfazer o meu próprio prazer. E nesse versículo 1, Tiago está nos alertando. Todas as guerras, todos os conflitos que você e eu sofremos procedem do nosso próprio coração. Então é necessário que nós estejamos vigilantes e que nós estejamos guardando o nosso coração. Amém? No versículo 2 está escrito assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis fazer. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tens porque não pedis. O coração do homem, quando ele está corroído, quando ele está inundado por esse sentimento de inveja, é uma luta constante, porque ele luta todos os dias para ter aquilo que o outro tem. E isso gera dentro do seu coração um sentimento de ingratidão à vida que Deus tem te proporcionado. Você olha para o casamento do outro e fala: nossa, aquele casamento é tão bom, por que Deus me deu um marido desse jeito? Você olha para o filho do outro e fala: nossa, mas o filho do outro está fazendo tudo certinho, então por que o meu não é assim? Você olha para as circunstâncias que o outro está vivendo e você deseja: nossa, eu queria viver essa circunstância. E na maioria das vezes que esse sentimento invade o nosso coração, a gente tende a culpar o outro pela nossa insatisfação. Quando na verdade o que nós precisamos fazer é olhar para dentro de nós e entender e reconhecer que o erro está em nós. Queridos, nós precisamos ser gratos a Deus em tudo que Ele nos oferece. Se eu estou aqui essa manhã, se você está aqui essa manhã, você está aí na sua casa essa manhã, já é motivo de gratidão, já é motivo de alegria, já é motivo de você se jubilar na presença de Deus. Quantas pessoas que gostariam de estar na mesma condição que eu e você estamos, de estar ouvindo essa palavra? Quantas pessoas que gostariam de ter a casa que você tem, de ter os filhos que você tem, os amigos que você tem, a igreja que você tem, e não tem condição. Mas aí a gente coloca uma viseira, abaixa os nossos olhos e olha somente para o próprio umbigo. Quer satisfazer os nossos desejos, e isso é uma busca infindável, porque quanto mais desejo eu satisfaço, mais desejo eu quero satisfazer. E isso a gente vai se tornando cada vez mais ingrato para aquilo com que Deus tem nos proporcionado e invejoso. E a inveja, queridos, é algo que a palavra de Deus fala, que a inveja, ela corrói os nossos ossos. Elas fazem os nossos ossos apodrecerem. Você tem noção do que é fazer um osso apodrecer? É isso que a inveja faz conosco. É isso que a inveja planta no nosso coração. Essa podridão que vai contaminando todo o nosso ser. No versículo 3, Tiago nos diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Muitas vezes a gente fala: nossa, eu tenho orado tanto e Deus não tem respondido a minha oração. Por quê, queridos? Por que Deus não tem respondido a minha e a sua oração? Tem dois motivos básicos. Primeiro, pode não ser o tempo da resposta da sua oração. E é necessário que você continue perseverando até que o tempo dele se cumpra na sua vida. Segundo, você e eu podemos estar pedindo mal. E o que é pedir mal? Pedir para o nosso próprio prazer.
Pedir para o nosso próprio deleite. Muitas pessoas têm usado erroneamente esse versículo aqui. Muitas pessoas dizem que você pedir mal é você não especificar o bem que você quer. Se você chega diante de Deus e fala que quer um carro, você não vai receber esse carro porque você não especificou. Não é isso que esse versículo traz para nós. O que esse versículo traz para nós é que todas as vezes que nós pedimos algo, seja um bem espiritual, seja um bem material, se esse algo não for para a glória do Senhor, se esse algo for para o meu próprio deleite e prazer das minhas paixões e prazer da minha carne, essa oração não será respondida, porque isso é pedir mal. Pedir mal é pedir para Deus algo único e exclusivamente para atender às paixões da nossa carne, para esbanjar nos nossos prazeres. E no versículo 4, Tiago vai ser enfático para aquelas pessoas que fazem isso. Versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É uma palavra forte ao meu e ao seu coração. Porque essa manhã Deus está dizendo para mim e para você, que está desejando viver os prazeres desse mundo, que está vivendo de modo soberbo e orgulhoso, que está vivendo sem olhar com compaixão para aqueles que estão perdidos, que está vivendo olhando única e exclusivamente para o seu umbigo, tendo inveja, desejando as coisas que esse sistema chamado mundo tem nos ofertado. Se você e eu temos vivido dessa forma, Deus nessa manhã tem chamado a mim e a você de adúlteros, traidores, infiéis. E esse versículo 4, queridos, às vezes você pode pensar, não, irmã, mas eu tô de boa, eu não tô traindo meu marido, eu não tô traindo a minha igreja. Esse adultério aqui, querido, é um adultério espiritual. O que significa esse adultério espiritual? Você e eu temos uma aliança com Cristo. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a noiva de Cristo. Por isso nós não podemos viver de relacionamento com o mundo. Certa ocasião, eu ouvi uma frase em uma rede social, não me lembro agora qual que é, mas essa frase falava exatamente assim: não se pode ser noiva do Cordeiro tendo um relacionamento extraconjugal com o mundo. Queridos, o nosso coração, ele não tem lugar para dois amores. Ou você é noiva do Cordeiro, ou você é amante do mundo. Não tem como você ficar nessa relação de duplicidade. E essa manhã Deus está dizendo para mim e para você: escolha com quem você quer se relacionar. Você quer se relacionar com Jesus Cristo? Você quer ter uma relação com a noiva? Você quer ter uma relação com Ele? Você quer ser uma noiva imaculada? Olhe para o alto. Você não quer compromisso com Deus? Você quer ficar dando as suas voltinhas no mundo e voltar para Cristo? Queridos, nessa manhã Ele está chamando você de infiel, traidor e adulto. Não é possível ter um relacionamento com Deus e com o mundo ao mesmo tempo. Não é possível nós podermos servir a dois senhores. Amém? No versículo 5, ele está dizendo uma coisa que eu particularmente acho maravilhosa, onde ele comprova a sua bondade, onde ele comprova a sua misericórdia. Versículo 5 está escrito assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar
em nós? O que Deus está dizendo aqui para mim, para você, através da palavra dele? Que o Espírito que ele fez habitar dentro de mim e dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúmes de mim e de você. E não é esses ciúmes que o mundo prega aí, esses ciúmes que possessivo, esses ciúmes que faz a pessoa matar, esses ciúmes que faz a pessoa dizer se não é dele, não pode ser de mais ninguém, esses ciúmes de monitoramento. Não é esses ciúmes mundano que está sendo falado aqui na palavra de Deus. É um ciúmes zeloso, é um ciúmes que se preocupa com o seu bem-estar. Deus está querendo nos dizer aqui, nesse versículo 5, que o Espírito Santo, ele zela por mim e por você. E quando ele vê eu e você nos rendendo às paixões da nossa carne, aos prazeres desse mundo, ele fica com ciúmes, porque ele sabe que essas atitudes nos levarão à morte. Queridos, nós precisamos estar sóbrios e vigilantes. A palavra sóbrio geralmente vem no que diz respeito à ingestão de bebida alcoólica. A ingestão de bebida alcoólica faz com que a pessoa perca a sua capacidade de raciocínio e a sua capacidade de tomar decisões. Então, quando a palavra de Deus fala que nós precisamos estar sóbrios, nós precisamos estar certos, nós precisamos estar atentos às ciladas de Satanás. Porque ele sempre vai colocar diante de nós uma proposta que no princípio parece ser agradável, parece não ter nada a ver. O pecado ele não surge na vida da gente de uma hora para outra. Começa com um pensamento e aquele pensamento vai tomando conta, vai tomando corpo, vai se tornando cada vez mais robusto e aí ele atinge o nosso coração. E quando ele atinge o nosso coração, nós já estaremos mergulhados no lamaçal do pecado. E todos nós sabemos que o salário do pecado é a morte. E é por isso que nesse versículo 5, Tiago diz que o Espírito Santo de Deus, ele tem um ciúmes zeloso por mim e por você. Porque ele sabe qual será o fim dessas más atitudes. Mas aí a gente fica, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu estou mergulhada nesse lamaçal do pecado, agora não tem jeito mais para mim? Não, queridos. Vamos ler o versículo 6. O versículo 6 está escrito assim: antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha que coisa maravilhosa, que coisa tremenda que está escrito aqui na palavra de Deus. Deus está falando aqui que apesar de ser o marido traído, que apesar de ter recebido todos os insultos, que apesar de você ter feito todas as maldades, ainda assim ele te ama. Ainda assim, ele me ama. E por isso, ele derrama sobre mim e sobre você a sua graça. A graça que cobre uma multidão de pecados. Aleluia! Glória a Deus pela graça do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Mas esse versículo 6 também vem nos trazer um alerta. Ele derrama essa graça sobre todos? Não. Ele não derrama essa graça sobre todos. Aqui está falando que ele resiste aos soberbos. Aquelas pessoas que são autossuficientes. Aquelas pessoas que batem no peito e falam, eu resolvo a minha vida. Eu dirijo a minha vida. Mas ele dá graça, sabe a quem, querido? Aos humildes. Aos humildes de coração. Aqueles que se derramam na presença de Deus e falam, Senhor, eu pequei sim. Senhor, eu tenho sido egoísta sim. Senhor, eu tenho sido invejosa sim. Senhor, eu tenho pecado contra ti, mas tem de misericórdia de mim.
Tende misericórdia de mim, Senhor. É a essas pessoas que se humilham diante de Deus é que a graça de Jesus Cristo pode alcançar as vidas. Ao soberbo ele resiste, mas ao humilde ele derrama graça. No versículo 7, está nos dando uma receitinha do que fazer para se tornar essa pessoa humilde, para alcançar essa graça, para alcançar essa misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 7 está escrito assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Queridos, não tem como nós vencermos o pecado se nós não nos sujeitarmos a Deus. Esse verbo sujeitar vem do verbo submeter. E o verbo submeter vem de uma analogia ao contexto militar. No contexto militar, submeter significa que você faz parte de uma tropa, que você faz parte de uma guarnição, que nessa tropa, nessa guarnição, você ocupa um lugar, que você precisa desempenhar uma função, mas que existe sobre você um comando e que através desse comando será as suas atitudes. O que Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã? Que nós fomos alistados no exército de Deus e há sobre o nosso comando um general. Aliás, há em nosso comando um general que é Jesus Cristo. Ou seja, tudo que eu fizer deve ser debaixo das ordenanças, deve ser debaixo das ordens desse general que é Jesus Cristo. Apenas nos submetendo, apenas nos sujeitando a Deus é que nós vamos conseguir resistir ao diabo. E quando ele fala que resistir ao diabo, ele está colocando culpa sim no diabo, de estar colocando na minha vida e na sua vida essas ciladas, esses prazeres, essas ofertas, esses momentos em que você está sozinho na sua casa e você clica naquele canal e o Espírito Santo te diz: sai daí, filha, não contamine os seus olhos. Mas aí o seu coração orgulhoso, soberbo, não tem nada a ver. Eu tenho maturidade espiritual o suficiente para ver essas coisas e não ser abalado. Essa cilada, querido, é quando você recebe uma proposta lá fora. E o Espírito Santo não vai, querido. Ele fala, não vai, é caminho de morte. E você bate no seu peito e fala, eu vou. Sabe por quê? Eu vou só onde eu quiser. Eu chego só até onde eu quiser ir. Afinal, aquele que está comigo é maior do que aquele que está no mundo. Queridos, se nós não nos sujeitarmos à vontade de Deus, se nós não nos submetermos a Ele, se todos os dias nós não nos humilharmos, se todo dia nós não reconhecermos que nós somos pecadores, que nós somos egoístas sim, que nós somos altivos, que nós somos orgulhosos e pedir graça e a misericórdia do Senhor, Satanás alcançará êxito nessas ciladas em nossa vida. E é isso que esse versículo está falando. Sujeite-se a Deus, humilhe-se perante Ele. E resista ao diabo, resista às tentações, resista aos prazeres da sua própria carne. E o diabo vai fugir de você. No versículo 8, ele vai nos dizer assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Deus está dizendo para mim e para você essa manhã: filho, chegue-se a mim. Vem cá. Venha ter esse momento de intimidade comigo. Deixe as paixões desse mundo para lá. Vem ter um relacionamento íntimo e profundo comigo. Purifique as suas mãos.
E purificar as mãos aqui, queridos, não é simplesmente chegar ali na nossa pia e lavar as nossas mãos com detergente, não. Não. Purificar as mãos é deixar de fazer aquilo que você tem feito e que você sabe que tem entristecido o coração de Deus. Porque quem tem Espírito Santo de Deus, queridos, a resposta é online. Você pecou, automaticamente o Espírito Santo de Deus te constrange. Ele fala aqui nessa manhã para mim e para você: deixe de percorrer por esses caminhos que você tem percorrido. E aí, às vezes, você pode falar assim: ah, mas Deus, eu não tenho ido a lugares promíscuos, eu não tenho, ido a lugares que o Senhor não aprova. Mas e a sua mente, queridos? Talvez o seu corpo tenha te levado para o templo, para a igreja. Mas será que a sua mente não tem te levado para lugares promíscuos? Será que a sua mente não tem te levado a cometer pecados? Somente Deus pode sondar o nosso coração. Eu posso estar falando aqui para você essa manhã e a minha mente está maquinando mal. Eu posso conseguir enganar você, mas eu não posso conseguir enganar a Deus. Então Deus está dizendo aqui nesse versículo: purifique as suas mãos. E você que tem o coração dobre, ou seja, o seu coração que está entre o mundo e entre Deus, tome uma decisão essa manhã. Posicione-se diante de Deus. Humilhe-se diante dele e fale: Senhor, eu não quero mais ter esse coração dobre, que quer servir ao Senhor, mas ao mesmo tempo está enfeitiçado com as coisas do mundo. Tende misericórdia da minha vida. É assim que nós devemos proceder diante de Deus. Reconhecer que nós somos pecadores e que nós carecemos da graça dele. No versículo 9, está escrito assim: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Queridos, se tem algo que o pecado contínuo, que a prática contínua do pecado provoca em mim e em você, é a cauterização das nossas mentes. Essa prática contínua do pecado faz com que os nossos olhos sejam cobertos e que a gente não consiga perceber aquilo que está óbvio, aquilo que está diante de nós. E nós nos alegramos com o pecado. Nós não mais nos entristecemos, nós não mais nos arrependemos com o pecado que nós cometemos. E é isso que Deus está dizendo aqui nesse versículo. Olha, você não tem que estar feliz com o que você tem feito, não. Você tem que se entristecer, você tem que se afligir, você tem que converter a sua alegria em pranto. Você não pode estar alegre por estar cometendo isso. Você não pode estar feliz por estar fazendo isso. Converta o seu coração. Converta a sua alegria prazerosa, aquilo que você sente prazer de estar cometendo o pecado, em pranto de arrependimento. É isso que Deus está dizendo aqui nessa passagem. No versículo 10, ele está falando assim: humilhai-vos na presença do Senhor. Queridos, essa manhã Deus separou para mim e para você, para colocar um espelho diante de mim e diante de você. Quem você tem sido? Que crente você tem sido? De repente você participa de todos os cultos, você faz uma meia dúzia ali de trabalhos na obra, você dizima, você é politicamente correto, mas e o seu coração? Onde está o seu coração? Quais sentimentos que você tem deixado crescer dentro do seu coração? Humilhai-vos
diante de Deus. Porque quando quando nós nos humilhamos diante de Deus, vem a parte B do versículo 10, está escrito assim: e Ele vos exaltará. Exaltará para que você seja maior do que o outro? Para que você seja altivo? Não. Ele vos exaltará no sentido que Ele vai te colocar acima das paixões desse mundo. Ele vai te tornar uma pessoa livre do pecado. E Ele vai te honrar. E Ele vai te beneficiar, não com os benefícios que são corruptíveis, mas com a glória dele, com um tesouro que nos é guardado e é incorruptível. Amém, queridos? Que nós possamos essa manhã nos humilhar diante de Deus, nos lançar diante dele, prantear, chorar, rasgar não as nossas vestes, mas os nossos corações, para que ele possa nos exaltar. No versículo 11 está escrito assim: irmãos, e aqui no dos versículos 11 a 13, ele vai falar de duas atitudes específicas, que significa, que é um alerta, que é aquele sinalzinho vermelho para mim e para você, que se está acontecendo na minha e na sua vida, o mundanismo tem espreitado o nosso coração. E no versículo 11 ele diz assim: irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. O que ele está querendo nos dizer? O que ele está nos dizendo aqui nesse versículo? Que a partir do momento que nós permitimos que o mundanismo alcance o nosso coração, que nós passamos a viver cobiçosos, invejosos, orgulhosos, a nossa tendência, um sinal natural desse mundanismo é falar mal do irmão. E por que falar mal do irmão? Para denegrir a sua imagem, para se sobrepor a esse irmão, para dizer para as outras pessoas: olha, eu sou superior àquela pessoa. E a palavra de Deus vem nos alertar aqui essa manhã, que nós não somos juízes de ninguém. Às vezes você pode me dizer assim: ai, irmã Dark, mas eu não falo mal de ninguém. Nossa, eu sou a pessoa mais tranquila desse mundo. E o seu olhar? E o seu pensamento? Talvez você não está proferindo palavras com a sua boca, mas você está lançando maldição na vida daquele irmão. Às vezes você está desprezando, às vezes você está sendo indiferente com esse irmão. Por quê? Porque você precisa estar acima dele. Às vezes você pode me dizer assim: não, mas eu tenho amizade com todo mundo. E o que o seu coração deseja para as pessoas? Será que eu e você ficamos felizes quando alguém conquista aquilo que você almeja e ainda não conquistou? Será que o meu coração se entristece ao ver um irmão no pecado? Ou ele se alegra porque aquele irmão está no pecado e eu sou mais espiritual? Se isso tem acontecido com a sua vida, querido, é um sinal de que você está sendo contaminado pelo mundo, de que o seu coração está sendo invadido pelo mundanismo. No versículo 12 está escrito assim. Versículo 12, onde está? Sim. Versículo 12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o teu próximo?
A palavra de Deus fala que com a mesma medida, com a mesma dureza, com a mesma força que eu julgar, eu serei julgado. Eu aprendi algo muito importante com o nosso pastor Jefferson, de quando você estiver numa situação de conflito, uma situação que você foi confrontado por alguém, você não peça a Deus justiça, porque Deus é justo e Ele vai pesar a vida dessa pessoa e a sua vida na balança, mas que você seja sábio e peça misericórdia de Deus para a vida daquela pessoa e para a sua própria vida, porque nós não somos o legislador, nós não somos juiz, apenas Deus tem condições de condenar, de julgar e condenar essas pessoas, amém? No versículo 13, ele vem falar de outra característica, de outra atitude que nos mostra que nós estamos sendo umas pessoas mundanas. Porque, queridos, quando você leva para a igreja, o que é uma pessoa mundana? E assim, a via de regra, superficialmente, imediatamente você pode pensar, aquela pessoa mundana é aquela que não se comporta bem, aquela que pratica orgias, promiscuidade, bebedeiras, aquelas que roubam, aquelas que adulteram. Não, não é simplesmente isso. O mundanismo, ele é sorrateiro, ele é sutil e ele vai tomando conta do nosso coração sem que a gente consiga perceber. E infelizmente, o mundanismo tem estado sobre a igreja que se diz de Cristo, sobre a igreja evangélica. As pessoas não estão lá no mundo, mas elas estão dentro da igreja, praticando as coisas que o mundo dita. Satanás, ele não precisa pegar o cristão e fazer com que ele se desvie, deixe de ir na igreja e comece a praticar as coisas que nós consideramos mundanas. Porque dentro da igreja, se nós não estivermos vigilantes, nós podemos ser mundanos dentro da própria igreja. Nós podemos louvar ao Senhor com os nossos lábios e desonrar com o nosso coração e as nossas atitudes. E no versículo 13 aqui, ele traz uma outra atitude que vai dizer a mim e a você, toma cuidado, porque o mundo está invadindo o seu coração. Versículo 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós, versículo 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Versículo 15. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Queridos, nós precisamos tomar cuidado com a autossuficiência. Muitas vezes o nosso coração está tão cheio de nós mesmos que nós projetamos, nós planejamos as nossas vidas, nós arquitetamos tudo e depois, para mostrar que nós somos espirituais, que nós estamos debaixo da vontade de Deus, nós nos apresentamos uma lista, fala assim, Senhor, esse é meu plano, dá seu visto aí. E é assim que devemos proceder, queridos? Por acaso nós sabemos se daqui a 10 segundos nós estaremos aqui? Todos os nossos planos, em primeiro lugar, tem que estar pautado nos planos de Deus. E de que forma você consegue saber o que é plano de Deus? Através da meditação da palavra. A palavra de Deus fala que você precisa meditar de dia e de noite naquilo que a palavra diz. Muitas vezes a gente se preocupa com os maiores pecados e se esquece daqueles que nós consideramos pecadinhos. E não
considerar qual que é o projeto, qual que é o plano de Deus para a nossa vida é pecado, sim. Fazer plano para nós, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para a nossa vida, sem consultar a Deus, é pecado, sim. Primeiro, nós não vamos alcançar. Porque nós não consultamos aquele que tem a nossa vida na palma das suas mãos. E depois, nós podemos até alcançar, mas nós não seremos abençoados. Então, queridos, é importante, da menor decisão até uma decisão que vai mudar a sua vida, que você chegue e fala assim: Deus, Espírito Santo, por favor, me aconselhe no que eu devo fazer isso aqui. E às vezes a gente pensa que esse tipo de atitude deve ser só quando a gente vai fazer grandes negócios, que a gente vai fechar um negócio de um carro, de uma casa ou de algo. Não! São nos pequenos detalhes. É levantar de manhã e falar: Espírito Santo, qual roupa eu devo vestir? Com que cara, com que semblante eu devo cumprimentar aquela pessoa que eu vou ver ali no trabalho? Aquela pessoa que eu vou ver dentro do ônibus? Espírito Santo, quais são os seus planos para o Senhor na minha vida hoje? Porque esse versículo está dizendo aqui que nem eu e nem você temos controle da nossa vida. A nossa vida é como um vapor que se dissipa no ar. Nós estamos aqui nesse momento, mas daqui a pouco nós não podemos estar. Mas essa mesma Bíblia também vai me dizer que todos os nossos dias já foram escritos por Deus desde a eternidade. Então não há ninguém melhor do que Ele para planejar juntamente com você a sua vida. Amém? No versículo 16 está escrito assim: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. O que Deus está nos dizendo aqui? Olha, você que tem vivido a sua vida na força do seu braço, você que tem planejado a sua vida ao seu bel prazer, você que tem feito acontecer, você que tem olhado somente para você e tem se esquecido de olhar com compaixão para aquele que está do seu lado, esse sentimento procede do maligno. Não há vida cristã sem provação. Não há vida cristã sem sofrimento. Não há vida cristã sem negação. Jesus não diz: olha, vem até mim e a sua vida toda vai se resolver, você vai viver no mar de rosas, você não vai precisar se preocupar, você, eu. Não. Jesus Cristo diz: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Nós estamos vivendo, querido, num tempo de grande aflição. É um tempo em que Deus tem nos dado a oportunidade de ouvir o que Ele tem dito a nós. E o que nós temos feito com isso? O que nós temos feito com o que Deus tem falado para a gente fazer? Será que nós temos vivido a nossa vida para nós mesmos? Para o nosso bel prazer? Para a nossa satisfação? Queridos, eu não posso bater no meu peito, falar que sou cristã, quando eu deito na minha cama e eu sei, é do meu conhecimento, que eu estou ali deitada na minha cama, que a minha barriga está cheia, o meu corpo está sendo aquecido pelo cobertor, mas eu sei que tem um irmão que não tem um grão de arroz para comer na sua casa. E aí eu simplesmente faço oração: Deus tem de misericórdia. Não! A carta de Tiago, ele vai falar exatamente isso, que a fé, ela precisa ser evidenciada através das nossas obras. Então, se Deus tem te mostrado a necessidade do seu irmão, vá lá e supra a necessidade do seu irmão. No versículo 17, está escrito assim:
Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Querido, quanto mais nós temos conhecimento de qual é a vontade de Deus na nossa vida, mais responsabilidade nós temos. Você que, assim como eu, foi ministrado hoje essa palavra no seu coração, você tem a responsabilidade de voltar-se para Deus, de se humilhar diante dele, de pedir a misericórdia, de pedir que a graça dele te alcance e que você se torne um cristão de verdade. Um cristão que segue a Cristo. Um cristão que segue as leis do Senhor, que segue os seus mandamentos. E de que forma o mundo vai ver isso em você? Com um discurso bonito? Não. O mundo vai ver a luz que está em você. O mundo vai saber que você é sal nessa terra pelo seu testemunho de vida, por aquilo que você praticar. E eu não estou falando aqui que as suas boas obras irão te salvar. Não, não é isso. Já foi deixado muito bem claro pelo nosso pastor Jefferson na lição 2, que as obras não nos salvam. A única coisa que nos salva é o sangue de Jesus Cristo na cruz. Mas porque nós somos alcançados por essa graça, por essa misericórdia, porque nós somos salvos, nós temos o dever moral para com Deus de praticar as boas obras. O que você tem feito do Evangelho? Como você tem agradecido a Deus pela sua salvação? De que maneira você tem se posicionado diante do mundo? Será que você tem sido luz e sal? Ou você tem se deixado contaminar com as coisas desse mundo? Queridos, o desejo do meu coração essa manhã é que você tenha sido confrontado assim como eu fui confrontado. Eu não digo isso para a minha vergonha, mas para a glória do Senhor e para a vergonha de Satanás. No meio desse estudo, Deus me confrontou. Ele não me permitiu nem terminar a leitura. Eu fiz esse estudo em 2 partes, porque ali ele colocou diante de mim um espelho. E o espelho de Jeová, quando você chega diante dele e fala, espelho, espelho meu, quem sou eu? Ele te mostra. E é isso que a palavra de Deus nos faz. Ele nos confronta. De repente eu posso tá batendo aqui no meu peito, eu sou uma pessoa religiosa, eu sigo todos os preceitos, eu sigo todas as normas, eu faço tudo o que o meu ministério manda. Querido, e o seu coração? Como está o seu coração? Como está a sua mente? Como está as suas mãos? Será que as suas mãos estão limpas diante de Deus? Será que o seu coração está limpo diante de Deus? Será que a sua mente está sem culpa diante de Deus? Essa é a palavra que eu deixo para que vocês reflitam, para que vocês façam essa reflexão e venha voltar-se para Deus. O fato de você estar dentro da igreja não significa que você é igreja. Irmã Dark, que você está defendendo que a gente não precisa ir para a igreja? Não, eu estou defendendo que eu e você somos habitação de Cristo. Através do Espírito Santo, nós somos habitação de Cristo. E se você entender que você é a habitação de Cristo, esse pensamento de que você não precisa ir para a igreja, ele já é automaticamente desfeito na sua mente. Então, o que eu estou dizendo aqui para você nessa manhã, antes de ir para a igreja, seja igreja. Antes de alimentar os outros com a palavra de Deus,
se alimente da palavra dele em primeiro lugar. Amém? E assim eu já agradeço essa oportunidade que o Senhor me deu essa manhã de estar me corrigindo, de estar me ensinando. E eu louvo a Deus. E eu peço também que vocês louvem a Deus por isso e corrija aquele a quem Ele ama. Amém? Gostaria de orar com você e por você nessa manhã. Deus, nós te damos graça, ó Pai. Nós te louvamos porque verdadeiramente nós sabemos que somos amados pelo Senhor. A tua palavra de correção, a tua palavra de exortação, a tua palavra de ensino nos diz essa manhã que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Que nós precisamos reconhecer os nossos erros, os nossos pecados e nos humilhar diante do Senhor pedindo a tua graça e a tua misericórdia. Ensina-nos, ó Pai, em nome de Jesus, nos ensina a ter um coração humilde, um coração bom, Pai, um coração que deseja e anseia por mais de Ti. Nos ensina, ó Pai, a olhar para nossos irmãos com um olhar de compaixão e de misericórdia. Nos ensina, ó Pai, a viver nessa vida, ó Pai, esperando a recompensa que nos virá do alto, ó Pai. Em nome de Jesus, nessa manhã nós te pedimos, tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Perdoa as nossas transgressões. Dia após dia nos mostre qual é a Tua vontade em nossas vidas. Abra os nossos olhos, ó Pai, para que nós possamos ver aquilo que tem nos impedido, aquilo que tem nos impulsionado, aquilo que tem feito que nós possamos ter relacionamento com o mundo e que nós, ó Pai, pelo poder, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, possamos abandonar essas práticas, ó Pai. Muito obrigado por essa manhã, ó Deus. Muito obrigado por mais essa oportunidade de nos achegarmos diante do Senhor e de nos humilharmos diante das Tuas potentes mãos. Nós já te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que você tenha um ótimo dia, um excelente final de semana na presença e na vontade do Senhor. Amém? Graças a Deus.